e agora nós vamos meditar na palavra de Deus, amém? Vamos entrar no livro que tem instruções para a nossa vida, o livro que é santo pela palavra que é santa, para poder falar ao nosso coração. Se nós precisamos de um manual para viver conforme a vontade de Deus e alcançar o propósito, precisamos buscar na palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem instruções verdadeiras, reais para a nossa vida. E nós cremos que a palavra de Deus, ela é a manifestação do cuidado de Deus para conosco. Por isso, a palavra, ela nos orienta. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, ouvir a palavra, receber a palavra, procurar esquadrinhar a sua vida na palavra, faz com que você alcance o seu propósito. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. A palavra que vamos ler, ela está em Salmos 92. Salmos 92. Nós vamos ler até o versículo 9. Na verdade, nós vamos lendo e eu peço você para poder acompanhar a leitura da palavra de Deus. Amém? À medida que eu vou acompanhando aqui, vou lendo aqui o texto, você vai acompanhando aí. Entrou aqui na live o Jorge Júnior, Jorginho, lá da Espanha. Deus abençoe a sua vida, irmão Jorge. Abençoe nosso pastor Jorge, aí da Espanha. Derrame sobre a vida dos irmãos ricas bênçãos. Amém? Está aqui a minha esposa, pastora Ana Lúcia. Deus abençoe a sua vida, amorzinho da minha vida. Que Deus possa abençoar a sua sexta-feira plenamente. Amém? Vamos ler aqui então Salmo 92, versículo 1 em diante. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre saltério, sobre a harpa com solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Ó homem brutal, nada sabe. E o louco não entende isso. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 92 fala primeiramente do louvor a Deus, do louvor que o salmista ele trazia no seu coração, ele expressava no seu coração. Bom é louvar a Deus, bom é cantar a Deus, bom é louvar o Altíssimo. Ele expressa o quão é importante no seu dia expressar a gratidão. E nós precisamos aprender que a cada dia você deve louvar a Deus
por tudo que Deus tem feito. Louvar a Deus pela manhã, pelo despertar. Louvar a Deus ao entardecer, pela provisão, pelo cuidado, pelo livramento que Deus está te dando. Né? Louvar a Deus ao anoitecer, por tudo aquilo que Deus fez por você durante aquele dia, pela noite que se aproxima, por mais um cuidado de Deus na sua vida. Isso não significa que você não enfrentou problemas, que você não enfrentou dificuldades. O salmista ele vai aqui, por exemplo, falar sobre os inimigos, sobre os malfeitores, né? Que diz assim, ó, brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Ele coloca diante de Deus os seus inimigos, os seus malfeitores. O que são essas pessoas? São aqueles que procuram, sem razão nenhuma, fazer algum mal para você. Imagine aquela pessoa que está no seu trabalho, trabalhando, e do nada, sem razão nenhuma, sem razão aparente, alguém começa a querer sabotar o seu trabalho, alguém se levanta contra o seu setor de trabalho, alguém procura de alguma forma te prejudicar. Isso nós podemos entender que está diante de Deus. Deus vê todas as coisas. Não podemos, de nós mesmos, querer agir nessas situações, né? Querer fazer a nossa vontade. Temos que colocar diante de Deus. Temos que colocar diante do Senhor, para que Deus tome as medidas com justiça ao nosso favor. Né? Quando você estiver não só diante de um inimigo físico, né? Diante de uma pessoa que ali está te falando mal de você, está de alguma forma te prejudicando, fazendo algum mal contra a sua vida ou contra alguém da sua família, mas quando estamos diante de uma opressão, né? De um pensamento maligno, diante de uma ação maligna, nós precisamos, naquele momento, colocar a nossa vida diante de Deus de uma tal forma que todo mal ele venha a ser dissipado. Porque a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Deus te deu poder, capacidade, Deus te deu autoridade para poder resistir toda a influência do inferno, para poder vencer todo este mal, todo esse sentimento. Você que está vivendo uma crise de ansiedade, você que está vivendo um momento de nervosismo, né? Os nervos abalados por alguma coisa, ou por algum momento, ou por alguma fase que você está passando, coloque em Deus, dobra o seu joelho, fala com Deus, esteja mais em oração. Naquele momento que você tirar para orar, coloca um louvor, né? Um som do lado, um cântico espiritual do lado, né? Uma adoração a Deus, para você bem baixinho ali ouvindo, e vai falando com Deus. Mesmo quando você achar que não tem palavras, né? Você não consegue nem expressar o que você está sentindo, ali você coloca o seu coração diante de Deus, esteja em meditação, e Deus vai agindo ao teu favor. Tenho certeza que você vai vencer o mal. Eu quero trazer aqui 6 reconhecimentos que devemos fazer diante de Deus, e como adoradores, né? como pessoas que têm o coração voltado para Deus. 6 coisas que devemos fazer, que devemos praticar para que possamos ter êxito em nossa vida. Saiba que a vida espiritual, ela quando é sadia, quando ela é alcançada, a vida espiritual, quando ela é bem nutrida, todas as áreas vão bem, né? Cada área da sua vida, cada situação, área financeira, área profissional, área emocional, área de relacionamento, todas as áreas, né? Elas vão sendo bem cuidadas, né? Você vai indo bem, você vai prosperando, você vai avançando quando você cuida bem da sua vida espiritual. E existem 6 coisas que você pode e deve reconhecer para poder viver esse padrão de vida, essa confiança e ter a alegria de adorar a Deus.
Primeira coisa, reconhecer a sua benignidade. Versículo 2, parte A. Reconhecer a benignidade. Para de manhã anunciar a tua benignidade. Para de manhã anunciar a sua benignidade. Versículo 2. Então aqui nós temos a primeira coisa que temos que reconhecer, a benignidade de Deus. O que isso significa? O que isso quer dizer? O que isso traz para a minha vida? Benignidade é bondade profunda. Não é aquela bondade apenas de fazer uma coisinha aqui ou outra por alguém, né? Ou de ajudar alguém, abrir a porta para alguém, enfim. Significa que é benignidade profunda. É aquilo que você faz sem esperar nada em troca. É aquilo que você pratica, né, sem que esteja esperando algo em troca. Deus está a todo tempo fazendo algo por você. Mesmo você não reconhecendo, mesmo quando você não reconhece, mesmo quando você não está buscando a Deus, mesmo quando você não está voltado para Deus, Deus continua te abençoando. Essa é a benignidade. Versículo 2, reconhecer sua benignidade. Pela manhã, anunciar sua benignidade. Ou seja, ele reconhece e ele anuncia. O que eu estou fazendo aqui nesta manhã? O que eu estou fazendo aqui nesta manhã? Anunciando a benignidade de Deus. Tá? Você aí da sua casa, através do seu dispositivo, ou aqui ao vivo comigo, ou depois você acessando esse vídeo aqui dentro do meu perfil aqui no Instagram. Aproveita, se você não me segue ainda, aproveita para poder me seguir, tá? Porque a gente vai estar aqui toda manhã trazendo uma palavra de gratidão, uma palavra de sabedoria ao seu coração. Então, se você não segue ainda, aproveita para poder você seguir. Mas o que eu estou fazendo aqui? Anunciando a benignidade de Deus. Anunciando que Deus é bom. Anunciando que Deus faz coisas para o nosso bem. O que significa a benignidade, portanto? Significa agir a todo tempo para que o propósito seja alcançado. Eu vou repetir. A benignidade significa Deus agir a todo tempo para que o propósito seja alcançado. Sabe, quando você alcança a meta, quando você alcança o objetivo, quando aquilo que você esperava acontece, quando você pede algo a Deus e aquilo acontece, né, porque Ele mesmo estimula você a estar orando, buscando a Deus, busca a mim e encontrareis, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a todo tempo, a palavra de Deus está estimulando você a buscar a Deus e adorar a Deus em oração. E quando você faz isso, Deus está agindo a todo tempo, de todos os modos, para que você alcance o propósito, para que você alcance o centro da vontade de Deus, a benignidade de Deus. Toda manhã, anunciar a benignidade de Deus. Amém? Esteja anunciando através do seu testemunho, através da sua vida. Coloque aí no seu status. A minha esposa, ela sempre coloca no status do WhatsApp dela, gratidão, a todo dia. Não significa que todo dia as coisas estão ótimas, estão perfeitas, estão adequadas, mas significa que todo dia a gratidão faz parte do coração. Anunciar a benignidade de Deus faz parte do coração. Você coloca no status do WhatsApp, você acrescenta isso na sua conversa com alguém, né? Deus é bom, Deus ele é benigno, Deus está agindo a seu favor. Segunda coisa que você deve reconhecer, e também está no versículo 2, é a fidelidade, reconhecer a fidelidade de Deus. Todas as noites, a tua fidelidade. Ou seja, pela manhã, anuncia a benignidade. Porque eu acordei, despertei, tenho meu café da manhã, tenho o meu dia a dia, tenho a minha rotina, tem diante de mim um dia onde tudo pode mudar, tudo pode virar, Deus pode virar o cativeiro, Deus pode agir ao meu favor, Deus pode fazer alguém lembrar do meu nome, alguém pode
agir, né, usado por Deus a meu favor, defender minha causa, enfim. Deus me dá um dia de possibilidades, Deus me dá um dia de realizações. E à noite eu anuncio a fidelidade de Deus. Ou seja, eu cheguei ao final daquele dia, porque Deus é fiel, porque Deus me guardou. Né? A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que o teme. Então, a cada manhã, Deus está sendo benigno, mas também a cada noite, Deus está sendo fiel. Aleluia. Deus está sendo fiel. Está sendo fiel porque está guardando. Né? Eu sempre costumo dizer que se chegamos até aquele lugar, se chegamos até ali, se estamos de pé, é porque Deus está dando livramento. Né? E tem livramentos que a gente nem toma ciência. Eu, por exemplo, estou aqui falando com você, mas no dia 23 de maio eu tive um AVC isquêmico. Eu fiquei em cima de um leito, sendo cuidado aqui pela minha esposa, sendo cuidado por meus filhos, por amigos, sem conseguir falar, sem conseguir me mover, sem conseguir fazer as coisas que eu gosto. E fiquei nesse estado, né? Diagnosticado pelo médico, tomando remédio e me cuidando, mas, enfim, num quadro de AVC. E estou aqui com você agora, né? Falando com você, estou me movendo com os dois lados, né? O lado esquerdo e o lado direito. O lado direito meu ficou totalmente afetado. Estou dirigindo, estou trabalhando, estou, enfim, fazendo as coisas que eu já fazia antes. Por quê? Porque Deus me deu o livramento. Né? Deus me deu o livramento de ficar num quadro de dificuldade, né? Num quadro de dependência, está dependendo de sempre de alguém para fazer alguma coisa. Não, eu estou aqui agindo, fazendo, porque Deus é fiel. Então eu posso anunciar, eu reconheço, né? Reconheço acima de tudo que Deus é fiel na minha vida. Conheci Jesus com 9 anos de idade, né? E desde os meus 9 anos sempre procurei ser envolvido na obra de Deus. Com meus 14 para 15 anos já pregava nos trens, enfim. E sempre dediquei a minha vida a Deus. E naquele momento, quando eu tive um AVC, quando eu passei por esse problema, né, Deus também foi fiel comigo. Ele falou assim: como você tem dedicado a sua vida à minha obra, eu estou cuidando de você. E eu senti Deus cuidando de mim. Hoje eu estou de pé, hoje eu glorifico a Deus. Né? Hoje, ontem, por exemplo, eu estive com a minha esposa, meus filhos, na casa da minha cunhada. A gente vai orar por ela aqui, que ela está num quadro de enfermidade. Fomos lá visitar ela, ou seja, eu que estive doente, hoje eu posso estar indo visitar alguém que está doente. Por quê? Porque eu creio na fidelidade de Deus. Eu creio que Deus levanta, que Deus cuida, que Deus faz. Amém? Então, reconhecer a fidelidade de Deus, que Deus é fiel. Número 3, está no versículo 4. Reconhecer as suas obras. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Ou seja, o salmista, ele trazia alegria e gratidão no seu coração por aquilo que Deus já tinha feito. Interessante que muitas pessoas vão à igreja e fazendo orações, fazendo pedidos, e o seu relacionamento com Deus está condicionado ao que Deus vai fazer, ao que Deus vai realizar, ao que Deus vai abrir de porta, o que Deus vai trazer de cura. Aqui o salmista, ele é grato a Deus, ele reconhece as obras de Deus por aquilo que Deus já fez. Né? Ele sabe reconhecer a Deus pelas suas obras, pela natureza, pela vida humana, pela vida animal, pela vida vegetal, ou seja, por tudo que está criado, por tudo que está vivendo, por tudo que está acontecendo, pelo ar que respira, né? Pelo sol, pela chuva. Agora mesmo aqui, de onde estou falando, estava chovendo há pouco, agora acho que parou, mas é por tudo. Né? Assim como Deus cuida das plantas, Deus cuida de nós.
Então, pelas obras que Deus fez, né? Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Ou seja, ele se sente alegre. Quando você sente alegria pelas obras de Deus, você não tem tempo para poder ficar reclamando, para ficar ansioso pelas coisas que ainda vão acontecer. Você não tem espaço para poder ficar depressivo, ficar angustiado, porque a alegria pelas obras de Deus, a alegria pelos feitos de Deus, é uma resistência, ocupa tanto espaço no seu ser, no seu coração, que as coisas ruins não conseguem se estabelecer. Elas vêm, mas elas não ficam, né? Elas vêm, com certeza, a todo tempo essas coisas tentam entrar, tentam fazer parte, a tristeza, a depressão, a ansiedade, a angústia, de todas as formas. O inimigo ele tenta trazer, né, alguma coisa ruim sobre a nossa vida. Mas quando você declara, como disse o salmista, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos, ou seja, eu me alegrarei, eu expressarei louvor, eu manifestarei a alegria do meu coração, né? Quando você procura olhar e estabelecer em você a alegria, a satisfação, a gratidão, você está alinhando o seu pensamento ao pensamento de Deus. E nesse momento você está se tornando imune a toda ansiedade, a toda depressão, a toda angústia, a todo pensamento ruim. Enfim, você combate aquele pensamento autodepreciativo, né? Você combate aquele pensamento de que não vai dar certo, de que você não vai conseguir, de que aquele mal vai alcançar você, né? Você combate esse pensamento da sua baixa estima. Não, eu não tenho valor, as pessoas não gostam de mim, e você começa, como na verdade vai iniciar um quadro de depressão na sua vida, um quadro depressivo na sua vida. Como que vai iniciar um quadro de ansiedade na sua vida? Pela preocupação, né? Pelo mau pensamento, por aquilo que está vindo na sua mente e você está refletindo. Ou seja, você está analisando, você está pensando naquilo. Porque tudo começa aos poucos, não é de uma hora para outra. Ninguém fica depressivo, ninguém fica com uma crise de ansiedade, ninguém entra num quadro de angústia profunda de uma hora para outra. Não é assim. Você está ali fazendo a sua comida, lavando a sua roupa, trabalhando no seu escritório, atendendo o seu cliente, e do nada você fica angustiado, você fica deprimido, você fica... Não. Tudo começa a partir de um pensamento, né? Um pensamento que vai sendo alimentado, vai sendo enraizado na sua mente, tá? E aquele pensamento, ele começa então a gerar um sentimento, aquele sentimento de tristeza, uma leve tristeza, uma leve angústia que vai aumentando, e quando você percebe, aquilo vai te levando a outros pensamentos mais profundos de tristeza, e vai acontecendo. É dessa forma. É como uma planta, né? A minha esposa, ela ganhou uma planta. Nós estivemos com os pastores há pouco tempo, pastora Maria, pastor Léo Velsen, que é um nome difícil, né? E a pastora Maria deu para minha esposa um brotinho, uma planta bem novinha, num pequeno jarro, e ela trouxe para casa. E ela colocou aqui no apartamento. E o que aconteceu? Ela percebeu que aquela planta, ela não estava indo bem, que aquela planta estava morrendo, né? Que aquela planta estava morrendo. E ela falou, se deixar aqui, essa planta vai morrer.
Então ela deu a planta para minha sogra, né, Dona Sheila, que manda um beijo aqui. Ela não é de ver Instagram, mas eu faço questão de mandar um beijo para ela. E a minha esposa deu esse broto de planta, nem lembro qual é a planta, não me lembro agora. Se ela lembrar, ela pode colocar aqui. E ela deu para minha sogra. Lá tem um terreno do lado bem grande, né? E a minha sogra plantou, colocou, tirou daquele jarro de flor, colocou naquele terreno. E alguns dias, poucos dias, eu acho que foi 3 dias ou 4 dias depois, não me lembro, a gente voltou lá e a minha esposa observou que aquela planta que estava morrendo aqui no apartamento estava florescendo, né? Estava crescendo, estava com saúde lá daquele lugar. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Para poder mostrar que no lugar errado a planta não vai dar certo. Assim como que na mente errada, na cabeça errada, na pessoa errada, o pensamento ruim não vai dar certo. E qual é a pessoa errada para que o pensamento mal dê certo? A pessoa que medita nas palavras de Deus. A pessoa que se alimenta das coisas de Deus. A pessoa que pensa de forma produtiva, que pensa de forma criativa, que pensa de forma assertiva. Ou seja, aquela pessoa que está sempre pensando o que de bom eu posso fazer, o que de bom eu posso realizar, como eu posso ajudar essa pessoa, como eu posso abençoar essa pessoa. Quando você tem uma mentalidade de abençoar, de ajudar, de favorecer, de amar o próximo, de se colocar no lugar do próximo, de ter empatia pelo próximo, o mau pensamento ele não vai enraizar, porque você não tem tempo para ele. O Salmo 1 diz sobre o varão que medita nas leis do Senhor de dia e de noite. Olha só, bem-aventurado o varão que medita nas suas leis de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, o que o salmista está falando? Que aquele que medita, aquele que tem a sua mente voltada às coisas de Deus, aquele que tem a sua mente cheia, a sua vida cheia das coisas de Deus, ele é como árvore plantada junto a ribeiro. Né? Ele está sempre com sua raiz na água, ele está sempre alimentado, ele está sempre cuidado, ele está sempre no melhor lugar. É diferente daquela planta que é colocada lá na terra seca, na terra vazia, na terra que não tem nada. Ela tem tudo para morrer. Mas a planta que ela é colocada junto a ribeiro, ela tem tudo para florescer. E assim vai ser a sua vida. Vai florescer. A sua vida vai florescer. Pode estar demorando, pode não estar acontecendo hoje, mas você está no lugar certo. Você manter o foco certo, que as coisas vão acontecer.